Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos uma aventura quase que completamente diferente. Nós vimos no nosso último encontro o último capítulo do primeiro livro da Bíblia. Hoje nós começamos com o primeiro capítulo do segundo livro da Bíblia. E muito bem, essa família, esse Gênesis, esse começo de uma geração, a gente vê vindo ao Egito, se estabelecendo no Egito, ficando por ali, crescendo por ali, se multiplicando por ali, se fortalecendo à beira do Nilo. E essa família, ela começa a passar por novas fases. E o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa. E quando eu falo que o tempo está passando, é porque realmente tem muito tempo passando. Mas enquanto esse tempo vai passando, eu não quero que a gente perca tempo em simplesmente assisti-lo passar. Vamos aproveitar e relembrar um pouquinho do que aconteceu nesse primeiro livro para saber o que nos culmina finalmente a esse novo momento. O momento em que uma descendência que tinha uma terra prometida é deslocada, é retirada dali e vai finalmente à margem do Nilo e vai finalmente viver e se estabelecer no Egito. Será que isso vai dar certo? Bom, muito bem. Vamos começar nossa revisão. Durante esse primeiro livro, a gente conheceu um casal chamado Adão e Eva, que tinham sim CPF, que tinham RG, que eram mais do que símbolos da evolução da humanidade. Esse casal tem 3 filhos, e a gente conhece Caim, Abel e Sete, e aprende com Abel a dar o melhor que a gente tem para Deus. Só que Caim mata Abel, e a descendência que geraria Jesus jamais poderia se seguir por Caim. Então o filho de Adão e Eva, que vai carregar a genética de Jesus, é Sete, que vai ter um filho, que vai ter um filho, que vai ter 2 personagens como descendentes muito conhecidos, que são Enoque e Matusalém, que por sua vez tem filhos, que chegam em Noé. Esse personagem que nos ensina a confiar nos projetos de Deus, por mais loucos que eles possam parecer. Esse Noé vai ter 3 filhos, mas a descendência que nos interessa se segue por Sem que dá o seu nome ao povo semita. Ele vai ter um filho, que vai ter um filho, que vai ter um filho, que terá o primeiro grande patriarca, que é Abraão, aquele que recebe a promessa de uma descendência incontável, como as estrelas do céu. Abraão, que por sua vez se casa com Sara e recebe a promessa de um filho que lhe traria alegria. Esse filho nasce. Esse filho é Isaac, que tem um lindo encontro com sua noiva, a noiva esperada, a noiva que vai ao seu encontro. Esse casal tem 2 filhos, Esaú e Jacó, sendo Esaú o mais velho, mas aquele que despreza sua primogenitura e entrega nas mãos de seu irmão, Jacó. Jacó, que tem o seu nome mudado, porque ele encontra Deus face a face e passa a se tornar Israel. Esse Israel se encontra finalmente com a mulher que mudaria os seus caminhos. Ele se encontra com Raquel. Mas a descendência dele, que geraria Jesus, se dá através de Lia, a desprezada. Esse filho que geraria Jesus, alguns anos depois, era Judá. Mas nós paramos um pouquinho de falar de Judá para falar de um irmão de Judá. Para falar de um irmão que foi filho de Jacó com Raquel. Esse filho era José. José, que foi vendido por seus irmãos, que foi lançado numa cova, mas que se tornou um nome grande do Egito. E por conta disso, no momento de fome, a sua família vem em direção a ele. E ele resgata não só a sua família, mas como todo o povo egípcio. E ali aquela família tem honra. Ela cresce, ela se desenvolve, ela é respeitada. Só que essa geração morre. Os filhos ainda lembram de José. Os netos dos egípcios ainda lembram de José. Mas cada vez mais esse personagem vai se tornando uma imagem do passado. E aquele povo ali começa a crescer muito. E muitos anos se passam, e José é cada vez mais apagado, até o momento
em que nós nos encontramos agora. Bom, pessoal, depois dessa super revisão, nós chegamos finalmente ao momento onde esse povo que vem se desenvolvendo às margens do Nilo começa a incomodar os nativos, os egípcios. É interessante porque a gente já falou algumas vezes que a Bíblia é um livro realmente atemporal, que por mais que ele tenha sido escrito há tanto tempo, ele reflete muitos sentimentos que são extremamente recorrentes no ser humano. É engraçado que o homem, ele parece que ele troca de roupa, ele troca de estilo de cabelo, ele troca de música, ele troca de tudo. Mas algumas reações e alguns sentimentos eles se repetem. A gente vê ali no Egito se desenvolver algo muito parecido com o que hoje a gente chama de xenofobia. Um povo que tem muito medo de um outro povo que veio morar no seu território, que vê esse povo se desenvolver e começa a olhar essa população como uma grande ameaça, como um perigo. Exatamente isso que acontece. Os egípcios começam a olhar os hebreus como uma grande ameaça. Um povo que não podia continuar se desenvolvendo da forma que estava se desenvolvendo, que eles poderiam representar um grande perigo para os nativos, para os que eles acreditavam que pertenciam àquela terra. E muito bem, vindo de Canaã, esse povo que se estabeleceu ali realmente cresceu muito e realmente começou a incomodar. E os egípcios, em contrapartida, começam a escravizá-los, a humilhá-los. E eles começam a viver um regime de servidão profundamente grotesco. Porque a gente está falando de um contexto sociocultural onde a punição a esses imigrantes era exatamente essa, a escravidão. Hoje, talvez tenha ganhado uma outra roupagem. Em algumas situações, em outros casos, a gente vê também regimes de escravidão com outras caras. Mas ali era algo mais explícito, algo mais latente. E aquele povo era humilhado, era chicoteado. E o faraó, esse faraó que nunca tinha ouvido falar de José, talvez com uma leve memória de alguém que tenha contado para ele de um hebreu que um dia foi muito importante para os egípcios, ele já não tem mais nenhuma consideração com aquela população. Ele dá uma ordem. Ele diz que todas as crianças que nascessem do sexo masculino, pelas mãos das parteiras, essas mulheres deveriam matar essas crianças, porque ele não queria mais que o povo se desenvolvesse. É o primeiro caso de morte coletiva de crianças que a gente assiste, mas não é o único na Bíblia. Se vocês forem lembrar, quando Jesus está para nascer e uma promessa chega ao rei, esse rei também, com medo de perder a sua soberania, manda matar todos os meninos. Mas Jesus sobrevive, porque ele tinha uma história linda para realizar. E muito bem, a gente está no momento onde esse faraó dá essa ordem, onde todas as crianças devem ser mortas. Só que sabe uma coisa interessante? As parteiras se recusam a fazer isso. Inventam uma desculpa. Elas dizem, não, é que essas mulheres elas são diferentes das egípcias. Elas, quando a gente chega ali para ajudá-las no parto, elas já tiveram um filho. Elas são muito fortes. E sabe por que elas dão essa desculpa? Porque elas temeram a Deus, elas ficaram com medo. Elas tiveram a compreensão de que o Deus hebreu era um Deus real, era um Deus verdadeiro. E muito bem, o tempo passa e Faraó, profundamente incomodado, então dá outra ordem. Ele fala que todas as crianças que nascessem, elas poderiam até nascer, mas que elas fossem todas jogadas no Nilo. É engraçado porque o Nilo, ele era considerado um deus. Então, de alguma maneira, aquelas crianças eram oferecidas como um sacrifício para o deus Nilo, para aquele deus que eles acreditavam ser o rio. Isso começa a acontecer. As crianças dos hebreus começam a ser lançadas ao rio, começam a ser mortas, todos os meninos. Só que tem um menino especial que vai ser lançado desse rio Nilo também. Só que ele vai viver algumas coisinhas ali que vão ajudá-lo a não se afogar, que vão ajudá-lo a não afundar. É sobre a história desse menino, desse descendente de Levi, um dos filhos de Jacó, que a gente vai desenvolver as nossas conversas ao longo dos próximos vídeos, ao longo dessa linda história que é o Êxodo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, desse segundo livro. Acompanhem a gente, vai ficar cada vez mais legal. Se puder se inscrever no canal, deixar um comentário, um like. A gente também está no Instagram, no @infinitoamor. Valeu!